Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da SpaceX 2024 sobre propriedades periódicas, mais especificamente sobre raio atômico e raio iônico. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são propriedades periódicas, mais especificamente o raio atômico e o raio iônico, e, também muito importante, a parte de distribuição eletrônica. Mas antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. A questão é a seguinte: na ilustração abaixo, considere que cada circunferência representa o raio de uma espécie química. São ilustrados os raios de átomos nêutrons e íons. As espécies representadas foram genericamente denominadas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos fazer a comparação entre essas espécies, entre os raios dela. E ele continua aqui. Com base na comparação entre os pares de raios da ilustração, a alternativa que apresenta as espécies químicas que podem ser representadas adequada e respectivamente pelos pares 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 é. Então, a gente vai fazer a comparação. Ele vai dar algumas espécies nas alternativas. Nós vamos ver qual delas vai fazer sentido nessa comparação. Aqui estão as alternativas. Alternativa A são essas espécies, alternativa B essas e assim por diante. Então a gente compara 1 com 2, 3 com 4 e 5 com 6. E uma dessas alternativas apenas vai fazer sentido. Percebam que sempre nas espécies 1 e 2 ele vai analisar aqui um cátion e o átomo neutro. Entre as espécies 3 e 4, aí tem uma variação entre cátions e ânions, tá? Então, a gente pode ver aqui que tem os ânions, aqui tem o cátion e o átomo neutro, e aqui depois são mais o átomo neutro e os ânions. E aqui os 5 e 6 ele sempre mistura. A gente vai fazer alternativa por alternativa, tá? E vamos comparar todas as espécies, até chegar aí na alternativa correta. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a alternativa A. Na alternativa A, o que ele compara? Ele compara o cátion lítio com o átomo de lítio. E aí a gente tem que ver se isso aqui faz sentido. Se o cátion lítio seria menor do que o átomo de lítio. Então essa vai ser a comparação. A melhor coisa para fazer esse tipo de análise é você montar a distribuição eletrônica. Então você vai lá na tabela periódica que tem na prova, pega o número atômico do lítio, que é 3. Então, eu tenho aqui o lítio de número atômico 3. E aí faço a distribuição dele. 1s2, 2s1. Tá? São aqui, lembrando que aqui indica o número de prótons. E como o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá? Aqui ele está neutro. Aqui eles não estão neutros. Nós temos cargas, então não tem mais a neutralidade. 3 prótons, como ele está neutro, tem que ter 3 elétrons. A distribuição eletrônica está se referindo aos elétrons. Se eu tenho 3 prótons, eu tenho 3 elétrons. Então, essa é a distribuição eletrônica do lítio neutro. O que acontece? O átomo de lítio ele tem um elétron na camada de valência. E ele tem a tendência em perder esse elétron da camada de valência para ficar com uma configuração eletrônica estável, que seria uma configuração eletrônica de um gás nobre. Só que aqui ele não vai ficar com octeto, tá? Porque ele é um átomo pequeno, ele não tem a quantidade de elétrons suficientes para ficar com octeto. Mas ele vai se aproximar da distribuição eletrônica do hélio, que é um gás nobre, que é muito estável, que tem 2 elétrons na camada de valência. Então ele perde esse elétron, por isso que ele vira lítio mais apenas. E aí você tem a distribuição eletrônica do lítio mais, do cátion lítio, que vai ficar apenas 1s2, porque ele perdeu esse um elétron, então ele perdeu uma camada, tá? Ele tinha aqui 2 camadas, tinha a camada 1 e a camada 2, tá? Lembrando que aqui, esse número da frente, aqui na distribuição eletrônica, ele indica a camada que se encontra aquela quantidade de elétrons, tá? Ele está relacionado com o número quântico principal. E aí, você perdeu essa segunda camada, e aí você ficou com 2 elétrons, na camada de valência, você só tem agora uma camada e isso dá uma estabilidade para o cátion lítio, ok? Então aqui, como ele está perdendo uma camada, está indo de 2 camadas para apenas uma camada, faz todo sentido que o raio diminua.
Então, isso aqui faz sentido. O lítio, o cátion lítio, ele ser menor do que o átomo de lítio. Então, essa daqui, 1 e 2, está correto. Isso aqui faz sentido. Ok? Agora vamos fazer a mesma ideia para o espécie 3 e 4, onde ele compara o óxido com o átomo de oxigênio. Vamos ver aqui, vamos pegar a distribuição eletrônica do oxigênio, o número atômico é 8 do oxigênio. Então ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Ele tem aqui duas camadas, tem 6 elétrons na camada de valência, ó, ele tem 2 elétrons aqui, mais 4 elétrons aqui, ó, segunda camada. E a última camada é a camada de valência. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Agora sim, ele consegue ficar com 8 elétrons, ele consegue alcançar o octeto. Só que para isso ele precisa receber 2 elétrons. Então, por isso que ele tem uma carga 2-, indicando que ele ganhou, que ele recebeu elétrons. E aí, a distribuição eletrônica dele, como que vai ficar? Vai ficar 2s2, 2p6, porque ele tem 4 elétrons aqui no orbital P. O orbital P comporta no máximo 6 elétrons, por isso que ele consegue ganhar 2 elétrons, fica com 8 elétrons na camada de valência. Então aqui ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele recebe 2 elétrons, e aí você fica com 6 elétrons aqui no orbital P. E aí esse orbital P, ele fica totalmente preenchido, você ficou com 8 elétrons na camada de valência, ficou com a configuração eletrônica de um gás nobre e se torna estável, ok? Só que aí, o que acontece aqui? Aqui, o 3 e o 4 aqui não faz sentido. Por quê? O oxigênio tem 8 prótons no seu núcleo. Como ele recebeu aqui 2 elétrons, ele tem 8 cargas positivas para atrair quantas cargas negativas? Quantos elétrons? 2 com 2, 4, com 6, 10. Ele está com 10 elétrons no total. Então ele só tem 8 cargas positivas atraindo 10 elétrons. Então, o que vai acontecer? Ele não consegue puxar, não consegue atrair com tanta intensidade esses 10 elétrons. Então, o raio acaba aumentando de tamanho, ok? Então, aqui o óxido ele tem que ser maior do que o oxigênio, porque você ganhou elétrons, você deu uma expandida no seu raio. Então, isso mostra que aqui o 3 e o 4 não faz sentido. Se fosse o contrário aqui, se aqui fosse o O e aqui fosse o óxido, isso aqui faria sentido, ok? Mas da forma que está representada, isso aqui está errado. 3 e 4 está errado. Agora, vamos fazer a análise do 5 e 6, do cátion potássio e do cloreto. Então, o potássio, número atômico 19. Então, isso aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Como o potássio ele é do grupo 1 da tabela periódica, ele tem 1 elétron na camada de valência. Ó. Se eu somar aqui dá 19, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18 e 1, 19. Tá? Ele está neutro aqui por enquanto. Quando o átomo está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá? O que ele vai acontecer aqui? Ele vai virar o cátion potássio. Então ele vai perder esse elétron da camada de valência. Por quê? Porque ele quer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ele fica mais estável. E aí, se ele perde esse 1 elétron, ele fica com 8 elétrons na camada de valência aqui, que é a terceira camada, ok? Então, é isso que vai acontecer. Ele vai perder esse 1 elétron, por isso que ele está aqui como cátion potássio. O cátion potássio vai ficar com essa distribuição eletrônica até o P6. Por quê? Porque ele perdeu esse 1 elétron, e aí por isso que ele tem essa carga positiva. Então, o que isso aqui mostra? Que ele tem uma carga positiva, ele tem um próton a mais do que a quantidade de elétrons. Aqui nós vamos fazer essa comparação com a do cloreto. Vou fazer a mesma coisa para o cloro, para o átomo de cloro. O cloro tem o número atômico de 17, ou seja, tem 17 prótons no núcleo. Então, ele neutro tem que ter 17 elétrons. Então, isso aqui vai ficar, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 5, 17. Tem 17 prótons e 17 elétrons. Só que aqui na camada de valência do cloro, ele tem 7 elétrons. Ele precisa só de 1 elétron para ficar estável. Então, por isso que ele recebe 1 elétron. Tá? Então, ele recebe 1 elétron e aí vai ficar com 3s2,
3p6, a quantidade de elétrons na camada de valência do cloreto. O cloreto aqui fica com 3s2, 3p6, 8 elétrons na camada de valência. Perfeito, ficou estável. Então, ó, 3p6 e 3p6. Esses dois caras têm a mesma distribuição eletrônica, ou seja, eles são isoeletrônicos, ok? O que a gente vai comparar aqui? Imagina que o potássio, o átomo de potássio tinha 4 camadas, perdeu uma camada, tá? Ficou com 3 camadas. Só que aí eu tenho 19 prótons atraindo quantos elétrons? 18. Se ele tinha 19 neutro e perdeu 1, ele está com 18, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, 12 com 6, 18 elétrons, tá? Ficou com a configuração eletrônica de um gás nobre, ok? E aí, o que a gente tem? Ele ficou com a configuração eletrônica do argônio. É o hélio, o neônio e depois o argônio. Então, esses dois têm a configuração eletrônica do argônio. Então, só que o que está acontecendo aqui? Eu tenho 19 prótons atraindo 18 elétrons. E ainda eu perdi uma camada. Então, esses 19 prótons, como eu tenho mais carga positiva, eles estão atraindo com mais intensidade esses 18 elétrons, porque isso aqui agora está desbalanceado. Então, o que acontece? Em relação ao átomo de potássio, esse raio, ele diminuiu. E, quando a gente analisa aqui, eu tinha 17 prótons, 17 elétrons, só que agora eu tenho 17 prótons e 18 elétrons. Então, a hora que o cloro recebeu um elétron, ele dá uma aumentada no seu raio. Então, nesse caso, embora eles sejam isoeletrônicos, eles não vão ter o mesmo raio, tá? Porque aqui você tem 19 atraindo 18 elétrons, aqui você vai ter 17 atraindo 18 elétrons, ó. Aqui eu tenho menos carga positiva do que elétrons, então isso aqui está com um raio maior, ok? Então, faz sentido o cátion potássio ser menor do que o cloreto? Isso aqui faz sentido, só que isso aqui a gente viu que não fazia sentido. E a comparação do lítio mais com o lítio, isso aqui faz sentido. Então, a espécie 3 e 4 é que faz com que essa alternativa A esteja errada, ok? E essa mesma ideia vai se repetir para tudo aqui. Essa comparação aqui serve para a gente revisar essa parte de raios atômicos e raios iônicos, ok? Então, agora, na alternativa B, o cátion cálcio e o átomo de cálcio, o bromo e o brometo, o cloreto e o cátion potássio, tá? Então, se eu pego o cálcio tem número atômico de 20, tá? Então, se eu fizer a distribuição eletrônica, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Então, ele está neutro por enquanto. Só que ele tem 2 elétrons aqui na camada de valência. Ele vai perder esses 2 elétrons, por isso que forma o cálcio 2+, e aí ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Ele vai terminar com 3p6, ok? Então, aqui ó, ele perdeu esses 2 elétrons, ele perdeu uma camada, tá? Então isso já causa uma diminuição no raio dele, e aí ele ficou com 8 elétrons na camada de valência. Beleza. Se ele está perdendo 2 elétrons, menos 2 elétrons, o que faz sentido o cálcio 2+ ser menor do que o átomo de cálcio? Faz todo sentido. Porque do cálcio para o cátion, você perdeu uma camada. Se você perdeu uma camada, você diminui de raio, ok? Então faz todo sentido. Isso aqui está correto. Vamos analisar agora o bromo e o brometo. Então eu tenho aqui o bromo, tem número atômico 35, ele neutro vai ter 35 elétrons. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com mais 10, 30, com mais 5, 35. Ok? Então, a última camada aí tem que tomar cuidado. Quando começa a aparecer os orbitais D, a última camada aqui é a quarta camada. A camada mais externa é a 4. Esse daqui, ele faz parte daqui. Se eu perguntasse quantos elétrons o bromo tem na terceira camada, são 10 com 6 com 2, serão 18 elétrons, tá? Então, a última camada, a camada de valência, é a camada 4, ok? Que tem quantos elétrons? Por ele ser um halogênio, por ele ser do grupo 17,
ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Ele tem aqui 7 elétrons na camada de valência, ele só precisa de 1 para ficar com 8. Por isso que ele vira o brometo. E aí ele recebe um elétron e vai ficar com 4p6. Então vai ficar a mesma distribuição eletrônica, só que aqui vai ser 4p6, o brometo. Tá? Então agora eu tenho o brometo, que vai terminar com 4p6. Ele ficou com quantos elétrons na camada de valência? 2 com 6, 8 elétrons na camada de valência, ficou estável. Se eu tinha aqui 35 prótons e 35 elétrons, então eu estava estável. A mesma quantidade de carga positiva, a mesma quantidade de carga negativa. Só que aqui agora eu estou com excesso de carga negativa. Então, o que vai acontecer? Eu tenho 35 prótons para atrair 36 elétrons. Então, o meu raio ele deu uma aumentada. E aí, isso aqui faz sentido. Então, faz todo sentido que o 3 ele seja menor do que o 4. Que o bromo seja menor do que o brometo. Porque para virar o brometo, ele recebeu um elétron. E a hora que ele recebeu um elétron, ele aumenta o raio. Porque você tem um desbalanceio de carga. Você tem aqui 35 prótons para atrair um total de 36 elétrons. Então, está sobrando um elétron. Então, isso aqui acaba aumentando o raio. Ok? Então, a gente viu que aqui faz sentido, aqui faz sentido. Se aqui fizer sentido, isso aqui vai estar correto. Ok? Então, vamos analisar agora o cloreto e o cátion potássio. Então, a gente viu, acabou de ver o cloro, né? A gente viu no item A o cloro e o cloreto, tá? Então, aqui está a distribuição eletrônica, ó. Aqui eu tenho agora 17 prótons para atrair quantos elétrons? 18, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. Ok? Então, eu tenho 18 elétrons para 17 cargas positivas do núcleo. Então, isso aqui deu uma aumentada de raio. Agora, o cátion potássio. Então, vamos pegar o potássio. 19 prótons vai ter 19 elétrons, tá? Se você somar aqui esses índices superiores, você vai chegar em 19. O que ele quer acontecer? Ele é um metal, tem tendência a oxidar, tem tendência em perder seu elétron para ficar com um octeto. Então, isso aqui vai ficar terminando em 3s2, 3p6. E aí ele vira o cátion potássio. Ok? Aí sim, ficou com 8 elétrons na camada de valência. E aí o que acontece agora? A gente faz a comparação. A gente já tinha feito essa comparação. Que o cloreto ele é maior do que o cátion potássio. Tá? Porque aqui você tem mais carga positiva atraindo menos elétrons. Então isso aqui dá uma diminuída no raio. Aqui você tem 17 cargas positivas, 17 prótons para atrair 18 elétrons. Então isso aqui deu uma leve aumentada em relação ao cloro. Então isso aqui não faz sentido. O cloreto, aí a gente viu isso no item A. Isso aqui ele pegou o que estava no item A e inverteu aqui. Tá? No item A a gente viu que fazia sentido. O cloreto era maior do que o potássio. Aqui não, ele está falando que o cloreto é menor do que o cátion potássio. Então, isso aqui está errado, ok? Então, a alternativa B também está fora. Esse aqui fez sentido, esse aqui fez sentido, esse aqui não faz sentido, ok? Então, está fora B. Na C, a gente já tinha feito para o lítio, tá? Então, o lítio, distribuição eletrônica, ele quer perder um elétron para ficar com a distribuição eletrônica do hélio, que é outro gás nobre estável. O lítio, em relação ao lítio+, isso aqui tem que ser menor. E aqui está mostrando que está maior. Então, aqui já está fora. Ok? Nós vamos continuar porque aqui tem o índio que não tinha aparecido ainda. Como a gente está aqui para treinar, então vamos fazer aqui a espécie 3 e 4, a comparação. O índio, número atômico 49, tá? Até aqui foram 10. Aqui são mais 10, são 20. Aqui são 30, aqui são 40, então tem que ter mais 9. Ó, 10, 20, 30, 40, com 8 e mais 1, 49. Tá? Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá? Aqui, quem que é a camada de valência? É a quinta camada. Ele sendo P1, ele é do mesmo grupo do boro, do alumínio. Grupo 13 da tabela periódica. Tá? Ele é o primeiro representativo lá do lado do bloco P. Então, nós temos aqui 3 elétrons na camada de valência, da mesma forma que o alumínio, ele forma o cátion alumínio 3+, aqui o índio vai formar o cátion índio 3+. Tá?
Então, ele vai ter tendência em perder esses 3 elétrons para ficar aí com a sua camada de valência completa. Então, ele vai perder esses 2, mais esse aqui, e aí ele perdendo 3 elétrons, ele fica como o índio 3+. E aí, a distribuição eletrônica do índio 3+, não vai ter nem esse cara e nem esse cara. Então, vai ser 4p6, 4d10. E aí ele fica com a quarta camada com 18 elétrons, ok? E aí fica estável porque a quarta camada ela está totalmente preenchida com elétrons. A gente fazendo essa comparação, que o índio 3+ é menor do que o átomo de índio, isso aqui está correto. A gente já viu que aqui estava errado, né? Embora aqui esteja correto, porque o cátion ele sempre vai ser menor do que o átomo neutro. Por quê? Porque você vai estar perdendo elétrons, você vai ter mais carga positiva para atrair menos elétrons. Então, você vai atrair os elétrons com uma maior intensidade e o raio do cátion ele acaba diminuindo, ok? E agora, fazendo essa mesma análise para o fluoreto e o magnésio 2+, ok? Do cátion magnésio. Então, o flúor tem 9 prótons no núcleo, então vai ter 9 elétrons aqui. Então, 2 com 2, 4, com 5, 9 elétrons. E aí, o fluoreto, aqui ele só precisa ganhar 1 elétron para ficar com o octeto. Então, vai ficar 2s2, 2p6 para o fluoreto. E aí, ele ficou com 8 elétrons na camada de valência, ok? Vou fazer a mesma coisa para o magnésio. O magnésio com número atômico 12, 12 prótons, então vai ter 12 elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Vai perder esses 2 elétrons da camada de valência e aí fica estável com 2s2, 2p6. O cátion magnésio vai terminar com p6, vai perder a terceira camada. Então ele tinha 3 camadas, agora ele só tem 2. Então, o cátion em relação ao átomo neutro diminui de tamanho, ok? Ele perde uma camada. E aí, novamente, nós temos aqui a mesma distribuição eletrônica. Eles são isoeletrônicos aqui também, ok? São aqui 10 elétrons e aqui são 10 elétrons, são isoeletrônicos, tá? Só que, aquela análise novamente agora. Aqui são 9 prótons atraindo 10 elétrons. Aqui são 12 prótons atraindo 10 elétrons. Então, aqui 9 prótons não consegue atrair esses 10 elétrons com muita intensidade, porque está sobrando uma carga negativa. Então, o maior tem um raio maior e o magnésio, como perdeu uma camada, e aqui no cátion magnésio, como você tem 12 prótons para atrair só 10 elétrons, você vai atrair muito, com mais intensidade esses elétrons em direção ao núcleo. Então, ele vai estar com um raio menor. Então, o fluoreto ele tem que ser maior do que o cátion magnésio. E aqui está errado. Está falando que o fluoreto ele é menor do que o cátion magnésio. Se isso aqui tivesse ao contrário, estaria correto. Como aqui são 9 prótons para atrair 10 elétrons, isso aqui está um pouco mais elevado esse raio. Aqui não. Aqui eu tenho 12 prótons para atrair só 10 elétrons. Então, esses elétrons vão estar mais próximos do núcleo. Então, isso aqui está errado. Indo para a alternativa D, o estrôncio e o estrôncio 2+. O estrôncio, aqui 38 prótons, vai ter 38 elétrons, tá? Então, até aqui foram 10, até aqui são mais 10, são 20, 30, 36, 38. Ele neutro tem 38 prótons, 38 elétrons. Só que quando a gente analisa a camada de valência, que é a quinta camada, tem 2 elétrons na quinta camada, que ele vai perder para ficar com o octeto aqui, a quarta camada com 8 elétrons, ok? Então, por isso que ele vai virar o estrôncio 2+, porque ele tem 2 elétrons aqui para perder. Estrôncio 2+, o cátion estrôncio vai terminar com 4p6, tá? Ele perdeu esse cara aqui e termina com 4p6, fica com 36 elétrons aí para serem atraídos pelo núcleo. E o que a gente analisa agora aqui? O estrôncio com o estrôncio 2+. Aqui já está errado. O estrôncio ele não pode ser menor do que o seu cátion. O cátion sempre vai ser menor do que o átomo neutro, porque você está perdendo a camada, ou você vai estar perdendo elétrons. Então, você vai ter mais carga positiva no núcleo do que elétrons. Então, esses elétrons vão ser atraídos com mais intensidade. Aqui já está fora. Agora, analisando o telúrio
e o ânion telúrio, o que a gente vai ter? Então, o número atômico do telúrio é 52, a distribuição eletrônica dele vai ser essa aqui, até aqui foram 10, 20, 30, 40, 6 com 4, 10, mais 2, 12. Então, 10, 20, 30, 40, com mais 12 dá 52. Tá? A camada de valência do telúrio é a quinta camada, 5s2, 5p4. E aí, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele só precisa ganhar 2 elétrons para ficar com o octeto. Por isso que forma o telúrio 2-, o ânion telúrio. E aí ele vai terminar aqui com 5p6, o ânion telúrio. Tá? Então, terminou com 5p6. Ó. Aumentou 2 elétrons daqui para cá. O resto é tudo igual. E aí o que acontece aqui? Bom, o ânion ele sempre vai aumentar de raio em relação ao átomo neutro. A gente já viu que aqui não fazia sentido, porém aqui faz sentido. O átomo, aí ele é menor do que o ânion. Então, a comparação é entre o ânion e o átomo neutro, sempre o ânion vai ser maior do que o átomo neutro. E em relação ao cátion, o cátion sempre vai ser menor do que o átomo neutro. Nós vimos que aqui está errado, aqui fez sentido, vamos analisar a espécie 5 e 6. Então, analisando o cátion rubídio e o átomo de rubídio, rubídio, número atômico 37, então vai ter que ter 37 elétrons neutros. Então, 10, 20, 30 e 7, tá correto? Ok? Então, ele tem um elétron na camada de valência. Se ele tem um elétron na camada de valência, ele é do grupo 1, ou da família dos metais alcalinos. E aí ele tem tendência em perder esse um elétron para ficar com o octeto. É isso que vai acontecer. Então, a gente vai ter aqui ele terminando com 4p6, porque ele perdeu a quinta camada, agora ele só tem 4. Então, esse é o rubídio mais. E agora aqui, o que a gente faz a análise? Bom, está falando que o rubídio mais ele é menor que o cátion rubídio, ele é menor do que o átomo neutro. Isso aqui está correto. Ele perdeu uma camada, o rubídio mais ele perdeu, para virar rubídio mais, ele perdeu uma camada, então faz sentido que ele seja menor do que o átomo neutro. Quem está errado aqui na D? Essa comparação, que o estrôncio 2+, ele é maior do que o átomo de estrôncio. Então só pode ser a alternativa E. Então nessa alternativa tudo vai ter que bater. Então aqui o cátion sódio com o átomo de sódio. Então sódio, número atômico 11. Aqui tem que ter 11 elétrons, 2 com 2, 4 com 6, 10 mais 1, 11. Vai perder esse elétron aqui, vai perder a terceira camada que tem um elétron, para terminar com 2p6, tá? Então ele vai terminar aqui com 2p6, agora sim ele tem 11 prótons e 10 elétrons, tá? Então, aqui o cátion ele tem que ser menor, porque ele perdeu uma camada em relação ao átomo neutro. Então isso aqui faz sentido. O cátion sódio ele é menor do que o átomo de sódio. Analisando agora o selênio e o ânion selênio 2-. Então, selênio, número atômico 34, vai ter que ter 34 elétrons, 10, 20, 30 e 4, ok? E aí, camada de valência, a quarta camada, tem 6 elétrons na camada de valência, então ele é do grupo 16, da mesma família do oxigênio, família dos calcogênios, ok? E aí, ele virando 2-, ó, ele precisa de 2 elétrons apenas, por isso que ele vira o selênio 2-, porque aí ele fica recebendo 2 elétrons, ele fica com 8 elétrons na camada de valência. E aí, terminou com P6, ó. Ganhou aqui, tinha 4, ganhou os 2 elétrons e ficou com P6. E aí faz todo sentido que o raio atômico do ânion seja maior do que o raio atômico do átomo neutro. Por quê? Porque ele ganhou 2 elétrons, ele tem 34 cargas positivas, 34 prótons, para atrair 36 elétrons. Então, ele deu uma expandida no raio, ok? Então isso aqui também faz sentido, aqui também tem que fazer sentido, porque a alternativa que sobrou é essa daqui. E a gente vai comparar o rubídio mais com o brometo. Então, rubídio 37 prótons, 37 elétrons, tá? Ele vai perder esse elétron aqui da camada de valência para ficar com o octeto aqui, tá? Como ele está terminando com 5s1, ele é do grupo 1, que é a família dos
alcalinos, dos metais alcalinos, tá? Então, vai terminar com 4p6, o rubídio mais. Terminou com 4p6, ficou com 8 elétrons na camada de valência, beleza. Vamos fazer a mesma coisa agora para o bromo. Então, vamos fazer o bromo, 35 prótons, 35 elétrons, a gente já viu o bromo por aí, alguma alternativa anterior. Ele tem aqui 7 elétrons na camada de valência, precisa ganhar só um, por isso que ele vira o brometo. Então, o brometo tem aqui, terminando com 4s2, 4p6. Aqui era p5, aqui é p6. Ele ganhou um elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência, ok? E aí, a gente vai fazer a comparação agora do rubídio com o brometo. São isoeletrônicos, tá? Tem a mesma distribuição eletrônica, ó. São isoeletrônicos, embora a quantidade de prótons no núcleo seja diferente, ok? E aí, então, aqui são 37 prótons para atrair 36 elétrons. Então, o rubídio mais, o cátion rubídio, ele é menor, ele deu uma diminuída em relação ao átomo neutro. E o brometo, ele tem 35 prótons para atrair 36 elétrons. Então, ele deu uma aumentada no raio. Então, isso aqui faz sentido, e tinha que fazer, né? Então, todos aqui fazem sentido, tá? Porque aqui eu tenho mais carga positiva do que negativa, então puxo os elétrons com mais intensidade. Aqui no brometo eu tenho menos carga positiva do que negativa, então isso aqui dá uma expandida. Isso aqui faz sentido. E aí a gente chega na conclusão que a alternativa correta é mesmo a alternativa E. Isso bate com o gabarito fornecido pela SpaceX. Essa imagem aqui, ela foi retirada do livro do Brown, Química Ciência Central. E aí, eu fui lá no livro e busquei essa imagem para a gente discutir ela aqui rapidinho agora. Então, ele tirou dessa imagem do livro aqui, ok? E aí você vê, ó, aqui, que aqui é o átomo, toda essa corzinha aqui meio cinza é o átomo neutro, em todos. Agora, aqui em rosa são os cátions e os azuis, eles são os raios do ânion, tá? Esses valores estão em angstrom, que é 10 a menos 10 metro, tá? Então, a gente pode comparar, ó, o que acontece aqui a gente analisando o raio? Ó, lítio, sódio, só o átomo neutro. A gente está vendo que o raio aumenta de cima para baixo, tá? Por quê? Porque eu estou aumentando o número de camadas. Se eu estou aumentando o número de camadas, ó, aqui é a segunda camada. Tudo aqui é segunda camada, tudo aqui é terceira camada. Tudo aqui é quarta camada, tudo aqui é quinta camada. Então, conforme eu vou aumentando o número de camadas, eu vou aumentando o raio atômico. Isso faz todo sentido. A gente pode ver que está aumentando de cima para baixo, que é a tendência periódica do raio, aumentar de cima para baixo, porque eu estou aumentando o número de camadas. E a gente compara, está aumentando. O raio está aumentando aqui, ó. Você vê que isso aqui é o cinza, é o raio. Você faz a comparação. Sempre o átomo neutro, para o grupo 1, grupo 2 e grupo 3, ele é maior do que o cátion. Por quê? Pelo motivo que a gente descobriu. Você vai ter mais carga positiva do que carga negativa. Então, isso acaba diminuindo. E aqui, ó, aqui só perdeu um elétron, aqui perdeu 2, aqui perdeu 3. Como você perdeu 3, você vai ter 3 cargas positivas a mais do que elétrons. Então, isso diminui muito o raio iônico, ok? Então, é isso que a gente vai perceber. Ó. Sempre vai diminuindo o raio, ele vai diminuindo para cá. Por quê? Porque aqui você perdeu 3 elétrons, aqui você perdeu 2, aqui você perdeu 1. Então, se você perdeu 1, seu raio não diminui tanto. Se você perdeu 2, esse raio diminui um pouco mais. Se você perdeu 3, aí ele diminui bem mais, ok? E aí, quando a gente compara agora os ânions, ó, o ânion ele é sempre maior do que o átomo neutro. Por quê? Porque agora você tem menos carga positiva no núcleo, menos próton, para atrair mais elétrons. Então, você tem uma expansão aí, você tem um aumento do seu raio. Tá? Você pode comparar, ó, 0,73 ganhou 2 elétrons, foi para 1,26. 0,99 ganhou 1 elétron, foi para 1,67. E aí eu vou fazer uma comparação de uma alternativa aqui, que era, vou pegar aqui, do Rb+, com o Br-. Ó, quando ele virou o cátion rubídio, ele está com 1,66 angstrom de raio. E o brometo está com 1,82 angstrom de raio. Então você vê que isso faz sentido com o que a gente discutiu anteriormente. Que o brometo ele era maior do que o cátion rubídio. Tá? Ó, aqui está mostrando. Ó.
o brometo tem um raio de 1,82 e o rubídio de 1,66, porque aqui ele tem, o rubídio mais, ele tem 37 prótons para atrair 36 elétrons, então isso aqui dá uma diminuída. Aqui o bromo ele tem 35 prótons, tá? Os dois bromos têm 35 prótons. Só que o brometo ele tem um elétron a mais, ele está com 36 elétrons, então ele dá uma aumentada no raio. É isso que está acontecendo. Você vê que o raio ele aumenta para baixo, tá? Independente aqui. Claro que existem algumas discrepâncias aqui, tá? Nem tudo isso aqui bate certinho. Existem algumas exceções, mas a tendência principal é o raio aumentar de cima para baixo e ele diminuir da esquerda para a direita, tá? Então, o raio aqui, ó, ele está diminuindo, ó. 1,34, 0,90, 0,82, 0,73, 0,71, tá? Existem algumas exceções, como eu já falei, tá? Mas a tendência principal é isso aqui acontecer. Sendo aqui, por que o raio está diminuindo da esquerda para a direita? Porque o principal fator que influencia é o aumento da carga nuclear efetiva. Então aqui a quantidade de camadas é igual. Quando eu desço no grupo, eu estou aumentando o número de camadas, então faz todo sentido aumentar o raio. Só que quando eu ando na horizontal, quando eu ando no período, por que o raio está diminuindo da esquerda para a direita? Justamente porque o principal fator é a carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva, ela fica cada vez maior. Então, como eu estou aumentando aqui o número de cargas de prótons, conforme eu ando no período, eu vou aumentando o número de prótons no núcleo, eu vou aumentando o número de cargas positivas. Então, eu vou cada vez atraindo com mais intensidade esses elétrons, e isso causa uma diminuição no raio, ok? Por isso que você tem essa tendência. Uma questãozinha da SpaceX sobre química geral, mas é importante, né? Aí a gente vê nesse tipo de questão, nesse tipo de assunto, propriedades periódicas, a gente vê bem a importância da distribuição eletrônica. Ela ajuda a explicar alguns fatores dentro das propriedades periódicas. Você consegue visualizar melhor quando você fala sobre distribuição eletrônica. Por isso que você vê distribuição eletrônica antes de você ver as propriedades periódicas, porque ele ajuda a justificar alguns fenômenos que ocorrem. Questão bonita da SpaceX, como eu falei, pegou do livro, a ideia do livro do Brown, Química Ciência Central, que é um livro muito bom também. Diga aqui nos comentários o que você achou dessa questão, se você conseguiria resolvê-la de forma tranquila ou não. Vou deixar aqui mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem dentro do estudo da química, e essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!